Oi, me encontra naquele lugar que eu te falei? Eu mandei a localização aí. Aí você vai amar. E você, pra onde vai? Depois de curtir uma praia, uma barraca deliciosa como essa. Pra mim, a praia é afrodisíaca. E uma boa pedida é depois daqui um papo mais quente em um lugar reservado. O bom é que só são 15 minutinhos. Eu saio aqui da barraca Odoiá em Vilas e vou pro Motel Volúpia. Vem comigo. Estou indo para mais um momento picante do Pode Apimentar no Volúpia de Lauro de Freitas, que fica na Estrada do Coco, na altura do Sam's Club e Hiper Ideal, mas no sentido Salvador. Começa mais um Pode Apimentar, é quente e sem vergonha. E hoje eu recebo aqui na cama do Motel Volúpia Roberta Simone, fisioterapeuta, dermato, especialista em estética íntima. Seja bem-vinda. Obrigada. Hoje a gente vai conversar, né, principalmente sobre o nosso visual íntimo, da nossa pepeca, da nossa periquita. Às vezes a gente fica muito preocupada, será que tá legal? Será que ela deu uma envelhecidinha, um negocinho assim? Será que eu preciso fazer algum procedimento? E Roberta vai tirar nossas dúvidas e vai trazer algumas informações importantes para nós mulheres e para os homens também, que têm algumas curiosidades e têm algumas coisas para eles, né? E aí, amiga, conte como é que tá isso? Se as mulheres têm procurado mais essa questão, né, de organizar a periquita, como é que tem sido esse processo? Na verdade, nos últimos anos, desde 2014, 2016, temos aí artigos falando sobre a estética íntima. E à medida que o tempo foi passando, as mulheres estão ficando mais bem informadas, apesar de a gente, quando conversa em consultório com uma cliente ou outra, a gente vê casos do tipo de pessoas que nunca nem olharam no espelho. A deformidade ou o que incomoda ela, ela vê com a mão, ela sente pela calça, que incomoda ali na calcinha, mas ela nunca olhou. Não olha a própria periquita, Não. né? E isso já é coisa geral, gente. Nós mulheres. Acho que é porque a gente não tem essa questão assim de conversar abertamente sobre nossa sexualidade, de falar, você pode se enxergar. É cultural. É cultural. Na verdade é o seguinte, em relação a outros países, o Brasil já está na frente, né? A gente tem mais liberdade em falar, mas ainda é muito pouca, muito pouca. A saúde masculina por outros motivos e a feminina porque é feio falar sobre a vulva, sobre a vagina, sobre a pepeca. É feio falar com a outra, é feio olhar no espelho, né? E a gente vê que isso é uma coisa que vem melhorando, mas tem um caminho muito grande ainda para percorrer, e a ciência vem ajudando, né, nessa desmistificação, né, de que é pecado se tocar, pecado se olhar, e saúde não é só a ausência de doença, né? Uhum. Saúde, segundo a Agência Nacional de Saúde, é você estar bem fisicamente, emocionalmente, e você estar bem com a sua região íntima, isso implica em muita saúde. E quais assim, as maiores queixas que as mulheres chegam ao seu consultório e falam, não tô feliz porque tá desse jeito? Olha, a conversa sempre começa sobre a depilação. A ausência de pelo é a necessidade de todo mundo, né? A ausência de pelo. Mas aí a gente vai vendo que tem as manchas, né? O escurecimento local por atrito de calça, pela cor da pele, por descuido, né? O produto errado, as pessoas usam muito o produto errado nessa região, tecido errado. E logo mais, as mulheres 30 mais, 35, 40, já vem com a queixa de flacidez, de perda de gordura dos grandes lábios, né? E são tratamentos muito simples de fazer, onde a gente consegue fazer um gerenciamento tanto dos pelos, quanto das manchas, quanto do escurecimento e quanto da flacidez, para evitar uma futura cirurgia plástica ou algo mais caro, ou com um pós-operatório, ou pós mais difícil, né? Então,
A gente recebe muitas pessoas assim, mas ainda tem as situações de que as pessoas não sabem procurar o profissional correto. Porque Sim, quem é que, tipo, você é um médico, um fisioterapeuta? Como é que depende da disfunção, depende do que te incomoda. Né? E a gente vai até de procedimentos simples, como a depilação a laser, que não é tão simples assim, porque a gente pode haver manchas e deformidades por causa do laser. Então, eu fiz depilação a laser e eu percebi que quando eu fazia, ficava muito sensível. E ficava assim, quase, sabe, aquela... Não era uma coceira, mas era uma coisa assim que eu ficava muito incomodada depois. Que era como se desse uma alergia, que ficava penicando. E eu ficava muito irritada com minha região íntima. Eu falei assim, eu vou parar, não quero mais fazer. Antigamente, né, ainda tem algumas pessoas que usam lasers que não estão adequados para a pele. Ele faz uma agressão à pele. Né, e hoje existem equipamentos, né, tecnologia que faz uma depilação a laser muito mais confortável no momento e pós a depilação. E tem também os produtos que a gente pode usar, né, para poder amenizar qualquer tipo de alergia ou uma possível queimadura. E se tiver muita pele dançando ali? Tem mulheres que se incomodam. Alguns homens falam assim, não, tudo bem, às vezes você vai abrindo o caminho, mas se tiver muita pele, procura quem? Isso quando ele é paciente, né? Porque eles não sabem nem quando não tem muita pele, não sabem onde é que tá tudo lá, imagina com muita pele. Tem esse detalhe. Com muita pele a gente tem outras tecnologias, né? A gente tem ultrassom microfocado, que é bem interessante. A gente tem produtos também de uso tópico, ricos em enzimas, que é uma tecnologia que está chegando nova agora. A gente já trabalha com essa tecnologia em produtos tópicos, com uso home care. Quando você diz de produtos tópicos, é porque passa cremes? Como é passa na pele, você não é injetável. Né? Não é injetável e não é tecnologia laser. Ele é de uso tópico mesmo, você usa na pele. São cremes, exatamente, que a gente usa ali nos grandes lábios, em torno, entre as pernas, né? Entre as coxas, a gente usa naquela região ali. E quando a mulher procura, você falou que ela não tem costume de olhar, né, no espelho. Eu falo até porque a gente, eu acho que não tem. Poucas vezes, não tem. O negócio de ficar olhando ali, deixa eu ver como tá, oi, tudo bem? Não tem mesmo. Às vezes tá ali, às vezes se organiza, tem higiene, mas às vezes não fica olhando, né, todo dia. Oi, bom dia. E as mulheres, quando chegam, elas têm noção, porque tem mulheres que não sabem nem por onde sai o xixi e a menstruação, né? E isso não é crítica, a gente destacar uma falta de informação. Elas sabem as partes, né? Não. Os nomes. Não, a vulva, que as pessoas chamam de vagina em geral, todo mundo chama de vagina. A vulva, todas as suas partes, todos os orifícios, são 3 orifícios e as pessoas não sabem disso, né? Acham que é uma coisa só, por onde sai a menstruação, por onde sai o xixi, como fazer a asepsia, a limpeza local. Não é necessário colocar sabão, sabonete dentro, nem o íntimo, nem nenhum outro sabonete dentro da vagina, que a vagina é onde vai, que é o canal que leva lá para o útero. Né? A vulva está ali envolvida, os grandes lábios, os pequenos lábios, né? O clitóris, que é importante dizer que não é só aquele botãozinho, não é só o botãozinho, é um polvozinho que está todo lá dentro, é um órgão feito somente com a função de dar prazer para a mulher. A única função do clitóris. O homem não tem esse órgão. A gente tem um órgão que a única função dele é dar prazer à mulher. E ele é bem grandinho, tá por dentro. Então é uma região toda a ser explorada. Privilégio. Exatamente. Por isso eu indico sempre que olhe, né, que se toque, que observe, até para que você saiba também da saúde da sua vagina. Não é só tocando, você precisa olhar com o espelhinho. Não é todos os dias, tá, Bárbara? Mas sempre que der. Eu falo porque os homens nisso, eles são privilegiados. Tá lá o negócio, pá, beijo, amigão, tá lá no espelho vendo. Às vezes, espera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. É tão simples para eles, né? E tem um monte de Vênus, a região pubiana ali, um montezinho, né? Um montezinho de Vênus, exatamente, que é uma região que incomoda muitas mulheres, né? Umas faltam aquela região que... Essa é seca, né? Seca. Bem magrinha, exatamente. O que é bom na hora de vestir a roupa, né? Na hora do sexo já não é tão vantajoso assim. Porque se a outra figura for magra também, vai ter uma atrito ali óssea. Vai né? machucar. Tá vendo, menina? Se tá ali meio chainha, tem uma gordurinha, tá amortecendo. Porém, com a gordurinha em excesso, aí não fica muito bem esteticamente, né? Você bota uma roupa de malhação, um biquíni já, não fica tão legal esteticamente.
Então, a gente aí indica um tratamento muito simples, que é a criolipólise local. E o ultrassom microfocado também é uma indicação, porque a gente perde tanto em gordura, quanto melhora também flacidez. Então, você perde gordura, ganha flacidez, mas o ultrassom microfocado consegue fazer as duas coisas simultaneamente. Ai, dá pra botar o biquíni cavadão, aquele maiô que essas pantalones que aquelas influenciadoras usam e às vezes não sabem onde é que tá o periquito dela, porque é toda sequinho o negócio. Eu tenho umas perguntas aqui. Ó, a gente vai entrar nas questões mais, assim, também íntimas da sua pessoa, não acho que a gente vai fugir disso, não. Mas eu vou colocar logo aqui umas perguntas que a gente recebeu de algumas seguidoras. Vamos lá, quem mandou? A pessoa não quis se densificar, né? Tá tudo certo. Mandou aqui... Imagina a pergunta. Ela mandou, tranquilo, ó. Eu odeio ter um periquitossauro. A harmonização diminui o capô de Fusca? Ah, com certeza. Com certeza. É um dos tratamentos mais tranquilos, com prazo médio aí, curto a médio prazo de 2 meses, a gente está com um resultado bem lindo, né, em relação a o Monte de Vênus. Não, um montezinho, o capô. Exatamente. Dá uma diminuída muito, muito interessante. E a gente pode usar N técnicas de associação. Tudo depende do caso, né? A gente precisa entender o caso, uma consulta, para a gente entender o que é que a gente vai fazer ali. Mas o resultado é garantido. Pronto. Tem uma pergunta aqui que é assim, ó. A vagina envelhecida, ela tende a abrir mais e crescer o clítoris? Abre mais. Abrir mais ficou muito vago, né? Porque a vagina em si, ela não abre mais. A vagina não é. Eu acho que não deve ser não deve ser a vagina, deve ser a parte vulva. Tá vendo que a gente tá falando há pouco? A vulva, sim, a vulva pode, inclusive, com a flacidez, em posições como essa que a gente está sentado, em algumas posições se deformar mesmo. Ou até sair fora da calcinha, dependendo do tamanho da flacidez. Perder totalmente aquela gordura e fica só uma pele. Então, o interessante aí é quem não está assim, gerenciar esse processo, que é um tratamento feito de 1 ou 2 vezes ao ano, muito simples, muito tranquilo. Ou quem já está com essa, eu chamo de disfunção, porque não é interessante, não é bonito, não é bom de tocar e muitas vezes causa dor. Agora, é um processo natural do envelhecer, isso? Natural. Porque às vezes a pessoa acha que, tô com algum problema e tal, mas é natural. Não, é natural do envelhecimento, né? Lógico que o envelhecimento é um ponto de vista, temos muito o que discutir sobre o envelhecimento, porque você envelhece de um jeito, eu envelheço de outro, e a outra pessoa envelhece de outro. Sim. Tudo depende de como eu me cuido, de como é que eu funciono, porque existe a epigenética. Eu posso mudar o que está prometido para mim no meu DNA, porque eu mudei os meus hábitos de vida, né? Então a gente consegue gerenciar isso aí. Mas é uma situação, a gente fala de flacidez só como beleza, mas não é. Pode causar dos grandes lábios e dos pequenos lábios dor, inclusive, incômodo na calcinha. Pessoas que às vezes tá andando ou fazendo algum tipo de exercício ou alguma atividade e ela precisa consertar a calcinha na frente. E não é legal para a mulher fazer isso. Não, a gente não se sente confortável assim. Quando outra pessoa vê a gente fazendo isso, a gente se enxerga, isso nos incomoda. É um beliscão, sabe? É uma coisa que incomoda. Então, o interessante é que a gente entenda que existe tratamento para isso, que são coisas muito simples. Inclusive preenchimento com ácido hialurônico, bioestimulador de colágeno. Tudo que a gente faz na face, teoricamente, né? Não tudo exatamente, mas a maioria dos procedimentos que a gente faz em face, a gente consegue fazer na vulva. Lógico que deve ter um cuidado muito com o profissional da escolha, não pode ser qualquer um. Inclusive tem uma outra pergunta aqui que é justamente sobre isso, ó. Tem uma seguidora que falou aqui que ela tem receio de botar até um botox no rosto. Ela perguntou dos riscos, deixa eu ver aqui. Quando a harmonização íntima, quais são os riscos do procedimento, visto que sou uma pessoa que tem medo até de colocar um botox? A gente não precisa, dependendo do caso dela, a gente não vai precisar, como eu acabei de falar, nenhum tratamento com nenhuma injeção. Pode ser. Com nenhuma agulha, com nenhum microagulhamento, nada simples que use agulha, já que ela tem esse temor. A gente consegue fazer tem uma vasta gama de tratamentos que a gente consegue fazer que não dói, não tem pós, não tem agulha, não tem injetável. São tratamentos que a gente faz mesmo só ali na vulva, no pequeno lábio a gente consegue fazer até contração microfocado, e tudo sem dor.
sem Ótimo. incômodo. E pode viver a vida normal. Inclusive, pode usar ela no mesmo dia. Ah, boa! Isso é uma boa. Sai Você, da clínica, pode usar. aí você organiza a sua periquita, E já tá vai pronta usar. aqui. Muito bem. Agora eu vou entrar nessa parte de enquanto mulher, né, enquanto está aberta e está nessa área para falar sobre a harmonização íntima, falar sobre a estética, né, dessa questão do órgão, da genitália feminina, e, né, está muito disposta para conversar com isso com outras mulheres. Você e Roberta, Simone, enquanto mulher, quando é que você se percebeu assim, à vontade e livre para falar da sua sexualidade, conversar com isso com outras mulheres? Na verdade, a gente, quando vai chegar 40 anos, a gente vai se conhecendo melhor. Eu achava que eu tinha liberdade sexual antes. Eu já achava na época. Hoje eu sei que eu não tinha. Eu tinha vergonha de certas posições do meu corpo, me cobrava muito, queria fazer isso, enquanto o sexo oposto ou a outra pessoa que está comigo não está nem aí para isso. Mas eu fui criada para que seja aquela mulher mesmo, de mulherzinha, tá bem perfeita, bem cuidada, bem, né? Tudo no ponto. E a sexualidade está muito envolvida do como você está se sentindo, da autoestima sua. Né? Está muito envolvido isso, a sua liberdade de falar sobre sexo. Quando você vê uma pessoa que não fala sobre sexo, são 3 caminhos aí. Ou ela é uma pessoa né, que não é extremamente religiosa, né, foi colocado na cabeça dela sobre pecado, que vai totalmente contra a ciência, isso, a sexualidade ou o sexo ser linkado a pecado. A pessoa é uma pessoa que já tem problemas sexuais desde muito nova, então ela já deve ter sofrido abuso de alguma forma, e para ela é difícil falar sobre isso. Ou o terceiro, que é o que eu da maioria das pessoas, que nunca foi legal, nunca consegui falar, porque outras mulheres condenam outras mulheres por falar disso, de sexo. Né? E aí, hoje não, hoje eu só me sinto muito livre para falar de sexo, muito livre, às vezes eu me acho até livre demais para falar de sexo. Eu tenho parceiro só, mas eu adoro falar de sexo com minhas amigas, eu adoro entender a minha experiência e falar daquilo, porque é uma coisa que eu conquistei como experiência, eu conquistei essa liberdade. Então é uma coisa que quando você conquista algo, você quer que as pessoas saibam. Exato, quer compartilhar esse conhecimento. Eu falo que é compartilhar o conhecimento. Exatamente. Eu tenho uma conhecida que, quando tá com podcast, é uma pessoa maravilhosa. Não é conhecida, é amiga. É porque eu não gosto de especificar nem citar nomes. Mas, quando eu comecei a divulgar, e ela não sabia até então como seria o conteúdo, e ela falou assim: amiga, desculpa, eu gosto de suas coisas, mas eu não vou comentar nas postagens do podcast, porque fala sobre sexo, é uma coisa que eu nunca falo em público. Então eu falei assim, nossa, justamente porque existe esse podcast, é para pessoas como você, né? Porque a gente perca essa vergonha, esse tabu de nunca em público ou assim na internet eu vou comentar algo sobre sexo. Né? Por que não, gente? Você está aqui conversando sobre a questão íntima da mulher. Por que você não vai lá comentar alguma coisa? Ou de empoderamento, ou de dúvida, né? Ou seja, lá de outro assunto que a gente venha falar. O que está impedindo? E aí fica aquela coisa, fica achando que a mulher vai ser taxada como puta, porque está falando sobre sexo. Porque foi assim que a gente foi educada, Exatamente. Né? Não pode falar, tem que se comportar bem mocinha. Inclusive, algumas pessoas... Meu próprio pai, mulher, chegou assim, pelo amor de Deus, as pessoas estão me parando para perguntar que você tem um podcast que é muito apimentado, falar sobre sexo, eu tô morrendo de vergonha. E aí eu falei assim, não acredito nisso. Não, fale sobre outra coisa, mas não fale sobre sexo. Eu falei assim, mas eu vou continuar falando, porque as pessoas precisam aprender que é algo normal, natural. Aliás, eu achei uma ideia incrível, tá? Seu podcast, quando eu vi, do nome, ao local, a ambientação, amei. Vamos falar. E a gente já tem esse assunto. Já que você gostou da nossa ideia, do nosso Pode Apimentar, eu vou trazer aqui para você a nossa caixa de Pandora, que tem alguns acessórios que você vai tirar e você vai dizer, gosto, não gosto, já usei, vou usar, talvez um dia. É a nossa caixa de Pandora com acessórios da LLA Pimentinha, que fica aqui em Salvador, no Shopping Ponto Alto, São Rafael, e tem também em Feira de Santana.
Eu vou abrir, você coloca a sua mão, e aí você tira. E aí você... O seu que não te sai algumas coisas Não, aí. tá leve. Falar aqui. de sexo é uma coisa, falar dos produtos que a gente usa. É tranquilo, ó, vamos Vamos lá. Aqui é tudo assim. Pode colocar sua mão e tirar. Ai, meu Deus. Ela tá escolhendo. Eu tô escolhendo, mas mais eu vou aqui. leve, ela tá. Ah, maravilhoso. Você consegue? Me conte aí, porque esse papo de amiga agora. Eu só consigo pegar isso aqui e ficar aqui, né? Lá na força. Uhum. Vamos lá. Não, a gente vai. Esse aqui é bem difícil. Uhum. É bem difícil. Na verdade, eu tenho ele há já uns 3 anos. Eu tenho preguiça, né? Eu não sou. Quando eu lembro de usar, é um momento bem específico. Mas isso aqui a gente é bom fazer para fazer exercício mesmo. Principalmente as mulheres, 35 anos a mais, precisa usar. Né? Instrumentos como esse para poder conseguir ter força igual a gente treina na musculação na academia, tá? Mas eu uso muito pouco, então eu tenho muito pouco para falar sobre ele. Tranquilo. Tá? Eu acho que você tá que nem eu aqui assim ainda, né? Tipo isso. Mas agora foi um estímulo, viu? Foi o estímulo. Eu vou chegar em casa vai chegar e em casa. pelo menos 2 vezes na semana, igual treino de musculação. Você vai botar no despertador. Quarta-feira, 20 horas, treinar, pá. Você já viu que tem uma mulher que ela eu sigo, não lembro aqui o nome agora, mas ela é ótima, sabe por quê? Vou mandar pra você o link. Na hora que você abre lá o Instagram, o Reels, aí ela aparece, vamos treinar, aperta, solta, aperta, mandando você apertar. Na mesma hora. Aí você já vai acompanhando ali, aperta, oi, solta, oi, aperta. Gostei, isso é ótimo. Tire outro. Tá tudo aqui. Já usou? Igualzinho eu não usei, não. Mas tem um bem parecido que eu gosto muito da textura. Que é um ovo, já ouviu falando? O ovo, Ai, sim, o ovo. aquele Ele não tá ovo. aqui hoje não, mas às vezes tem um ovo Aquele também. ovo é incrível. E sabe que eu nunca usei o ovo? Todo mundo nossa. fala que é maravilhoso. Eu já usei esse aqui. Esse Que é o anel peniano. Já usei esse. Não com a pessoa usando, mas eu sozinha com o anelzinho, brincando com ele e tal. Mas o ovo, todo mundo fala que é muito bom. Assim, esse aqui você pode usar com o homem e tal, às vezes funciona, às vezes não funciona, tá? Nunca usei, mas relatos de amigas e clientes. Sabe O que ovo, que eu gosto do usar, ovo muito, porque a gente pode fazer de tudo com ele, inclusive massagem no próprio homem, né? Ali em torno, e todo mundo curtindo junto. Nossa, é surreal. Vou comprar esse ovo. Reserva aí, Brenda, e olhar Pimentos de um ovo. Esse ovo é tudo. Já é a terceira pessoa que fala que o ovo é maravilhoso. Eu amo. Tira mais um. Caixa de Pandora, meu Deus do céu. Olha. Não, tesão vaca. Tesão De vaca. Tesão de vaca. É um produtinho assim pra você tomar. Acho que é tipo um Tadala feminino, um negócio pra dar um up. Tesão de vaca. Você quer levar esse e me dizer se rola? Fica aí calórico. Não é calórico. Mas é calórico. Deixa eu dar uma olhada aqui nas calorias. Vamos ver que eu vou mandar, vou perguntar. Eu tô de dieta. Tem açaí. Se não for Você calórico, tomar depois, eu vou tomar. Açaí, água, guaraná. Tem guaraná, água e açúcar eu já quero. corante. Açúcar enfraquece a Mas amizade. guarda, mulher. Depois você toma um pouco e você fala, Bárbara, isso é gostoso, não é? Não, eu vou tomar. Que nada, eu tô brincando, negócio de dieta. Não é pra sexo, não adianta. A gente toma aqui, ganha caloria, depois a gente vai lá e perde. Você vai perder, menina. Que eu tô sabendo que você tá perdendo caloria bastante. Tô. Eu imagino. Porque você tá sempre lá treinando. E tem umas companhias assim que são enormes, assim, treina. Né? Ela tá bem, tá passando bem. Tira mais não, bonita. Eu tava temendo tirar isso aqui. Você já usou? É pra mentir ou pra falar a verdade? Fala a verdade. Eu gosto. Gosto. Desse tamanho ou desse tamanho aqui? Não, eu uso menor. Você usa esse? Não, o meu é meio termo, você também é extremista. O meu é maior do que esse aqui. Eu comecei com desse e eu fui pra esse. Eu vou providenciar um desse. Esse porque aqui é pesado. Pra ser proporcional lá. Ao tamanho. Tô entendendo. Agora, deixa eu te falar, facilita, ela facilita? Nossa, demais. Demais. E junto também é maravilhoso.
tanto para você começar, quanto para você fazer com o parceiro mesmo. Você coloca e faz atrás, o e faz na frente, vaginal. É muito, muito gostoso. A sensação é muito boa. Então, menina, já fica a dica que a gente sempre faz essa propaganda desse plug anal, entendeu? Para vocês né, se divertirem em outros lugares. As mulheres que chegam ao seu consultório, Roberta, você percebe que elas têm essa coisa assim de conhecer o próprio corpo e ser mais, tipo assim, eu tô bem resolvida com o meu próprio corpo, porque a gente sabe também que tem relatos daquelas mulheres que às vezes têm até dificuldade de orgasmo, de ser raro. Tem clientes, aliás, amiga também, tá? Que nunca chegou ao orgasmo na vida. Nunca. Com quantos anos? 32 anos, por exemplo, um dos exemplos. Né? 32 anos. E muitas mulheres que não valorizam o sexo, acham que é superestimado. Que não é importante. Não é importante. E outras que até valorizam, fazem muito sexo, mas fingem muito orgasmo. Gente, fingir uma coisa. Você já fingiu? Já. Eu não consigo, não dá pra mentir. Não dá pra mentir. Eu também, na verdade, não é que eu fingi assim. Tem aquela encenação. A pessoa também não me pergunte. Se perguntar, eu falo. Não. Mas a gente faz aquela coisa ali, pra achar que já foi, né? Que a gente, não tá rolando muito. Foi. Né? Já, pra não deixar o bicho muito triste, que eu queria ir embora dali. E a gente, e a gente conversando aqui dentro do podcast, eu conheci algumas pessoas, conheci uma sexóloga e outras pessoas que falaram sobre posições terapeutas. E aí hoje eu tenho essa consciência também, né? Eu falo que o podcast também me ensinou muito. É que a gente domina o nosso próprio prazer. Independentemente de quem é o cara. Se ele for muito ruim, você olhar e não ter tesão nele. Mas se você sabe as suas áreas, você vai e você, eu acho que eu sei ali, eu sei aqui, assim. Então você dá um jeito. Acho que a grande sacada nossa, e quando a gente chega, né, depois dos 35, ali, eu tô quase nos 40, né? A gente tem esse próprio domínio, a gente nem espera pelo outro, como a gente esperava antes. É a segurança que eu disse que eu conquistei. Né? Hoje eu sei o que me dá prazer, eu sei como relaxar e sei como conduzir quando o parceiro tem preguiça ou não sabe nada, porque tem muitos homens que não sabem nada sobre o corpo da mulher. Que assiste vídeo pornô e acha que essa indústria fala tudo sobre o corpo da mulher, o que a gente sente, e não é verdade. Né? E eu conquistei isso, e hoje eu converso, né, dou indicações, eu gosto de conversar, como eu tenho um único parceiro, eu converso muito sobre o sexo antes e depois também. Né? Até durante o sexo a gente gosta de conversar. É bom, né? Mas é aquele... E aí eu vou indicando, eu gosto disso, quero isso. Como ele tem interesse, para ele é muito suave, muito simples. Mas muitas mulheres não conseguem isso, e principalmente as mulheres que não conhecem, né? Não se conhecem. Então ela fica mesmo no fingimento, porque ela não sabe indicar ao rapaz o que fazer. E tem homens, né, por causa do machismo, que não aceitam ser indicados. Eu tenho uma amiga que falou outro dia, falou, Bárbara, eu fiquei com o cara, mas ele era muito ruim, eu tava tentando falar pra ele, faz assim, pega aqui, pega ali, ele disse, não precisa, eu sei. E ele não sabe, e não tava bom. E ela falou, ele é ótimo, uma pessoa ótima, companhia, mas na hora de fazer... Ele não sabe. Ele precisa se tratar, ele precisa de terapia. Tá? Porque se ele tá com a mulher e a mulher tá indicando para ele deve ser uma honra, inclusive. Uma mulher tá indicando onde pegar, ela quer ter aquele momento com ele, né? E ela conhece o próprio corpo, ele não pode saber, porque o meu prazer está de um jeito, o seu prazer está em outro. Bárbara, não é a mesma coisa. O local que você toca em mim não é o mesmo local que você toca em Bárbara. Um cheiro no pescoço de Bárbara dá uma sensação, no meu dá outra sensação. Então ele deve estar honrado quando uma mulher fala para ele, faz isso, faz aquilo, toca aqui, bota a língua aqui, porque isso indica que ela quer ficar com ele, quer que ele dê aquele prazer para ela. E que honra para um homem dar prazer para uma mulher. Quando o homem é tratado, quando o homem se conhece, sabe o seu papel, né? Exatamente. Mas tem homem que é muito frágil, muito princeso. Ele tá achando que ele é o machão, mas ele tá sendo um princeso. E a gente tá sendo princesos, né? Vamos combinar. Nossa, demais. Tem até o meme, né? Que eu fiquei solteira em 2025 e como é que está agora? Cheio de princesos.
a gente, né, tem esse momento de falar dessas questões. E já que a gente está falando também de homem, e aí você estava falando dessa questão da mulher, né, do que a gente tem essa, que vai mudando a vulva, vai mudando a região íntima, o homem também muda, né? Muda. O homem muda. Na verdade, os homens têm problemas mais sérios que a gente. Não com mudança, mas um micropênis, um pênis fino, um pênis flácido, Como é um difícil. pênis flácido, assim? Ele não Ele tem não consegue, dificuldade? ele não tem dificuldade de ereção. Até na ereção máxima dele, o pênis tá flácido. Meia bomba. Exatamente, tá Tô cansado. tá meia bomba. Então, são disfunções que a gente precisa, são mais profundos, aí a gente precisa de analisar, de ver qual é que o tratamento, o método a ser usado em cada caso. Né? Na maioria dos casos, aí a gente tem visto muito resultado com o preenchimento de ácido hialurônico. Para dar uma sustentada. Aumenta também o diâmetro e o tamanho, tá? Em muitos casos, dependendo, você vai usando 4, 5, 10 ml. Não é para ser feito com qualquer profissional, porque corre sério risco de isquemia, né? De necrose. Então tem que ser um profissional sério, um profissional que já está bem habilitado a fazer aquilo, não pode ser com qualquer um. Mas a região por exemplo, o testículo do homem muda muito, né? Fica claro, né? O negócio murcha, né? Só que a diferença entre o homem e a mulher é que o testículo muito flácido e velho, né? Não incomoda os homens. A sexualidade, você tá entendendo que tá tudo muito ligado? Eu não preciso ser isso para ela me querer. A mulher tá sempre se ligando a que precisa estar bem para o homem querer. Só que, na verdade, quando a gente fala de estética íntima, é muito mais eu comigo mesma. Porque eu não posso seguir um padrão. Não tem um padrão para estética íntima. A gente pode ter tem padrão de beleza para tudo aí. Mas estética íntima não tem um padrão. É como encaixa melhor para Bárbara, como encaixa melhor para Roberta. Né, cada um com a sua estética. Eu achei ótimo, porque eu realmente não sabia, assim, há um tempo, porque nem a periquita envelheceu. Eu achava que ela ficava do mesmo jeito a vida inteira. Envelhece, né? Como qualquer área do nosso corpo. Como qualquer área. E depois que eu lembrei, não, acho que vai ficar branco meus pelos. Ainda tem os pelos brancos que a gente, com a depilação, não consegue tirar em muitos casos, tá? A gente usa uma técnica ou outra, consegue retirar um ou outro, no caso da depilação, mas não. A maioria dos pelos brancos a gente não consegue tirar. Fica a dica até para as mulheres, que antes de começar a ficar branco, se você quiser fazer a depilação a laser, faz logo, né? Porque depois não vai dar. Depois não dá conta. Sai um pelo outro, mas não dá para fazer uma promessa de você vai ficar sem pelo com todos os pelos brancos, não dá. Sabe que eu depois dessa depilação a laser, eu vou te falar, a minha depilação a laser não deu muito certo, não, porque continua nascendo pelo. Continua. Não, vamos lá, vamos consertar isso aqui. Não, amiga, mas eu já tô muito bem resolvida com meus pelos. Não é uma Mata Atlântica, entende? Ela tá ali, bem encerradinha, um negócio assim. Mas eu não tô mais ligando assim que você vai, sabe? Porque não sai, eu sofri. Não doía na hora da depilação, mas depois me incomodava, ficava muito sensível. E eu falei, não vou fazer mais não, tá tudo certo. E é no Gillette mesmo, entendeu? Você vai fazer no Gillette. Eu tenho uma amiga, pronto, isso aqui é bom pra trazer pro podcast, né? Uma amiga virou pra mim, ela ia sair com um cara. E o cara todo na dele, todo simples, e ela preocupadíssima porque ela não tinha depilado com cera. Porque não sei o quê, porque eu não depilei minha periquita, porque ele marcou a data, porque ele marcou o horário, porque o horário e não sei o quê. Aí ele tinha desmarcado e ela tinha ido fazer essa depilação a cera. Mas eu gastei um dinheiro com essa depilação a cera e ele desmarca e agora eu vou ficar sensível com minha periquita e nem vou ter relação. Aí eu falei, mulher, que loucura é essa? Não, porque... Eu falei, gente, que loucura é essa? O homem não tá nem aí se ele vai pegar, se vai ter pelo, se não vai ter pelo, se vai estar raspada, se vai estar depilada. E você tá criando um grande problema com essa depilação. Aí ela... É mesmo, né, Bárbara? Que loucura foi essa? Que surto foi esse? É verdade. Depois você se agoniou muito e ainda tá assustando o homem que não tá entendendo nada, que você tá surtada com essa depilação. Ela ficou chateada, porque ela teve toda a preocupação de deixar lisinha pro encontro e ele ainda marcou pra outro dia. Tadinho, meu Deus. Então, e tadinha mais dela, tá? Porque, vou dizer uma coisa, você se dá bem com a depilação de Gillette, mas a maioria esmagadora, inclusive eu passo muito mal. Inclusive axila, né? Quando a gente fala de íntima, a gente fala de axila também. Pernas, eu não consigo fazer, eu coço muito, muito, irrita demais. Então, sou uma pessoa feliz. Você é uma pessoa feliz. Graças. Como existem homens que fazem barba, não tem nada, mas a maioria esmagadora, 95% dos homens que fazem barba tem irritação.
Então a gente está pensando numa maioria, não estamos pensando Então, na turma da Bárbara. depilação a laser mesmo. E a depilação de cera é uma depilação altamente Não. prejudicial, Não muito gosto. para a pele. O calor que ela traz, a flacidez Isso que que eu ela ia falar, aumenta a traz, flacidez, porque estica, paf, gente. o calor traz hiperpigmentação pós-inflamatória, Escurece. escurecimento, e o desconforto pode ser muito proporcional à depilação a laser. Agora, eu quero te desafiar uma coisa. A Para gente você vai ir lá testar, fazer depilação né? a laser comigo. A gente vai E se você fazer. sentir qualquer coisa, você não paga. Ai, gente, eu quero sentir, então, pra dizer que eu senti, eu não paguei. Não, tô boazinha. Não, mas vamos lá. Não, Você Vamos- só, porque você vamos fala testar. sempre a verdade. Você vai lá. Vamos, Que é o vamos. jeito que a gente faz. A gente não Vamos. pode pegar uma pele que já está muito sensível, que ela está sensibilizada por N motivos, e ir lá e fazer uma depilação a laser, como essas grandes franquias fazem. É. Eu trabalho com saúde, Uhum. com saúde estética e saúde estética íntima. Então eu preciso analisar essa pele primeiro. Por isso que a gente faz um trabalho muito diferenciado. E eu indico as mulheres que não entrem na neura do pelo, porém, não ter pelo também é muito confortável. Para a questão de odor, de conforto, de você usar tá pronta para usar um biquíni, principalmente a gente que mora em Salvador, a qualquer momento. Aí você vai pegar um cara que é gente boa e tal, mas tem nojinho. Porque tem uns caras aí que tem nojinho. Aí eu não fico com esse cara que tem nojinho, né? Mas vai que você pega e você gosta do cara, você vai perder o cara porque você não consegue depilar com gilete, você vai perder o cara que você não vai. Entende? Então, é um tipo de serviço. Eu tô falando o contrário do que você falou. Sim. Mas é que eu acho que tudo também, nenhum extremo presta. Sim. Né? A gente consegue botar lá na nossa lista o que a gente negocia e o que a gente não negocia. E aí, de repente, você negocia ter pelo ou não ter pelo pro cara. Tá tudo tranquilo, a gente vai marcar, eu vou lá, vou mostrar minha produto pra você, você vai avaliar. Não, vamos organizar um negócio aqui, ali, assim, pode ficar isso aqui, uma depilação ali, e tá tudo certo. Muito obrigada, Beta, pela sua presença aqui. Foi ótimo, A gente, gente já muito. já estava se organizando há um tempo por essas informações que eu acho que são necessárias para as mulheres, né? Pra gente se organizar em tudo e se sentir cada vez melhor e mais livre. Fala seu Instagram, pessoal seguir. Doutora Roberta, com 2 T's, Simone. Pronto. Sigam lá. Pronto. Mas muita informação, muita informação. E qualquer dúvida que tiver, pode me chamar no direct, eu vou responder o mais rápido possível. Ótimo. E segue a gente no Pode Ponto Apimentar, segue o Rede Babados e se inscreve aqui no canal para estar acompanhando o nosso Pode Apimentar. Obrigada, produção que tá ali. A gente tem até plateia hoje. Gratidão. Sidney que tá aqui atrás das câmeras, mandando ver. Até o próximo. Tchau.